Fala, fala, meu povo, seja bem-vindo a mais um podcast aqui da Sales Game. E hoje estou aqui de novo com esse time maravilhoso para a gente poder falar um pouquinho mais sobre os processos de venda. Lembre-se que venda não é só aquele bate-papo onde você está ali no telefone, numa reunião presencial, conversando com aquele possível lead, né? A gente vai falar um pouquinho sobre essas nomenclaturas lá na frente, mas com aquele possível cliente seu. A venda ela tem um início. E a gente quer começar literalmente mostrando para vocês todo o processo, da onde a gente consegue capturar essas empresas, esses interessados, fazer com que eles entrem em contato com você, para aí sim você começar a desbravar as reuniões, os bate-papos, os envios de propostas comerciais e as conversões, os fechamentos. E hoje o nosso tema ele é muito, muito importante, justamente como que a gente captura via uma arte, uma imagem, uma escrita, o cliente de vocês. Como que hoje o designer influencia no seu processo de captura de leads, de empresas interessadas naquilo que você vende. Então, seja bem-vindo a mais um podcast. Estou aqui com o Renato Russo e com o Vinícius Siqueira. Vou deixar eles aqui para poder dar um oi para vocês e a gente já mergulhar aí fundo de cabeça nesse podcast maravilhoso. Vai lá, Renato, manda teu oi aí. Fala, pessoal, tudo bem? Fala comigo! Acho que isso agora vai ser para sempre. De novo aqui, gostaram do conteúdo que a gente gravou anteriormente? Gostaram do conteúdo do Rafa? Comenta aí depois. Fala aqui pra gente o que vocês acham que pode melhorar, que a gente pode trazer. E também, semana que vem, tem o conteúdo. Na verdade, esta semana, né? Estamos gravando hoje em um dia diferente. Esta semana vai sair um conteúdo legal. Quem pegou o spoiler lá nos stories, quem pegou o que eu quis dizer ali, já teve gente que mandou, tá curioso. A gente vai fazer um conteúdo bem legal sobre um tema aí que muita gente vai, gosta, fala bem, né? Mas assim, não vê o por trás, o que aquilo ali, você estar assistindo, o que aquilo ali pode te ajudar, o que aquilo ali pode te ensinar. E muitas vezes, com 2 horas e meia, você aplica algo dentro da sua empresa. Mas vamos lá, que hoje o papo é diferente, hoje o papo é focado nesse carinha que está aqui, está com esse fonezinho que não deve estar ouvindo mais nada, isolamento acústico perfeito. Vini, vai daí. Ele fala bonito, Renato, né? É gostoso ouvir ele falar. Tudo bem, pessoal? Tô aqui para... Eu não sei se tá cheio de segredinho, Renato, nesse negócio de... Nem eu sei o que é o assunto que você escondeu. Não, cara. Você tá de surpresinha com o pessoal e com a gente também. Eu fiquei lá tentando adivinhar o que é esse conteúdo secreto seu aí. Eu tenho certeza que vai ser alguma coisa bem legal, vai ser bem interessante saber. Oi, pessoal, tudo bem? Tô aqui. Vamos falar um pouquinho aí de... Vamos falar do assunto já, né? Senão eu vou começar a falar um monte de coisa aqui, destrinchar. Quer puxar? É o jeito. Pode puxar. Vamos sentar aqui, a gente, ó. Cada um no seu assento, cada um no seu quadrado. Antes de tudo isso, os dois estão aqui em cima. Eu vou dar uma pausa em vocês e falar assim, galera, segue lá, vai no Insta. A gente vai postar uma série de stories. A gente está fazendo um conteúdo que vão ser diversas aulas, né? Você vai ter uma sequência. Conteúdo de hoje vai ter spoiler lá que o Vini vai gravar alguma coisa também. A gente não sabe o que é, mas ele vai gravar alguma coisa, vai lançar o spoiler ali. Então tá rolando aqui embaixo, ó. Segue a gente lá no Instagram. Também, gostou do primeiro vídeo? Gostou do conteúdo do Rafa? Lembrando que essa semana tem mais conteúdo exclusivo também. Considera se inscrever no canal, dá um joinha para ajudar, comenta o que achou para dar uma fortalecida com a gente e compartilha com o pessoal, né? Passando aqui também... Uma coisa bem interessante, além de tudo isso, é mostrar que hoje, né, terça-feira de carnaval, cedo, estamos aqui gravando, por isso que estamos com essa iluminação maravilhosa. E o melhor, Top. O Rafa de BB-8, o Renato Russo de pijama e o Vini aqui. Olha o Vini de verde. Se verde tá assim, imagina maduro, gente. Meu Deus do céu, mas vamos lá. Meu Deus, que podre. Eu vou do verde ao podre, não tenho maduro. Meu Deus. Gente, me ajuda aqui, volta aí. Isso aqui é pijama para vocês? Comenta aí. Isso aqui Renato, é uma camiseta normal. Eu tenho uma igual que eu uso para dormir, Renato.
Ai, Você gente. vê, nem o cara me ajuda. Pessoal, aqui embaixo tá passando nosso Insta também. Se quiserem, toda semana, todo dia tem conteúdo diferente lá. Cada um posta coisas diferentes. A gente posta conteúdo conjunto também. Dá uma força lá, comenta o que vocês querem. E também, tá com dúvida? Quer uma dica? Cara, não entendi uma parte do conteúdo. O que é esse termo? Como que vocês mensuram isso? Manda uma mensagem na DM pra gente que a gente responde tanto no Insta do Sales Game quanto dos nossos, tá bom? Isso aí. Vini, vai Bora lá. daí. Vamos lá? Vamos começar a falar um pouquinho aqui, acho que puxando os assuntos. Uma das coisas, Vini, que eu sempre encarei, ainda mais quando eu trabalhava em agência de marketing, eu lembro um episódio clássico que eu entrei para esse universo e lá eles faziam, claro, de tudo, né? Principalmente quando fala implementação de lojas virtuais e também começaram a fazer marketing. E quando a gente faz marketing de performance, anúncios na internet, a gente precisa criar aquelas imagens, né? Que, preciso criar uma imagem para poder fazer uma publicidade, etc. E aí um designer chegou para mim e falou: mas você vendeu KV para esse projeto? Né? O cliente vai trazer o KV dele. Quantas horas de KV você vendeu? Eu falei: meu, o que esse negócio KV? É um carro que é de comer? Onde que eu encontro isso? E aí acho que é legal a gente poder compartilhar, porque eu tenho certeza que o processo de venda, no momento que a gente entra no designer, igual foi falado, vai ser comentado em algum ponto sobre KV. Então eu te pergunto, Vini, o que é esse treco KV? O KV é o famoso, Rafa, isso é verdade. É o famoso Key Visual, né? Traduzindo, é como se é um guia visual de uma campanha. É o que você pode usar, o que você não pode usar, como você vai fazer a arte, como você vai direcionar essa arte para o público final, entendeu? O KV, ele é independente, ele pode ter... ele não é um branding, né? Ele não é uma coisa mais atrelada à marca, ele é atrelado à campanha. Então, quando você fala em Key Visual, é realmente um guia visual sobre como você vai poder usar. Entendeu? Sobre como você vai vender aquele produto, como você vai posicionar aquele produto. Resumindo, é isso. Entendeu? Então, Basicamente, você está falando assim, vou trazer um pouco para um lado que eu vivo aqui em casa, que minha esposa ela é arquiteta, né? Então, minha esposa ela faz, por exemplo, a planta da casa e ela sabe que ali vai ficar posicionado o sofá, ali vai ficar posicionada a TV e ali vai ficar posicionado, sei lá, o rack. O KV você já dá a ideia de posicionamento da imagem. Depois a gente só vem colocando uma imagem de vez de uma mesa, pode ser uma escrivaninha, um balcão. Embaixo pode ser outra coisa, mas o posicionamento, as cores e a forma de identificar já está pronta. Vamos seguir aquela linha de raciocínio. É isso. Isso. Você segue uma linha de raciocínio, você segue uma tipologia. Qual tipologia vai ser usada? Qual fonte, né? Qual é a letra, para ficar mais simples para o pessoal? Qual fonte vai ser utilizada? Qual cor foi utilizada, por que foi utilizada. Então, quando a gente vai vender alguma coisa, e isso é um processo de venda, né, a gente tem que ter uma autonomia, uma autoridade de mostrar o que está acontecendo. Quando você cria um KV, vamos vender, por exemplo, vou vender um mouse, aqui do meu lado. Como que a gente vai posicionar essa venda desse mouse, né, para puxar a atenção do público, para que eles tenham interesse em clicar e ir atrás e gerar aquela vontade de comprar isso, né? E aí depois entra na parte totalmente de vendas, que é a especialidade de vocês dois. Mas isso é aquele chamativo. Sabe quando você olha uma coisa e fala, pô, que legal isso aqui. Tá bonito isso aqui, tá me atraindo, gerou um interesse, entrei, vi, acabei comprando. Tem muita coisa por trás disso. E isso, o que é? É o KV. Você não vê, mas tá lá. Entendeu? O Russo tá fazendo chifrinho, fala aí. Eu tô levantando a mão porque surge uma dúvida aqui, cara. Tenho certeza que também muita gente pensa que você trouxe um ponto, Vini, legal, que é a questão da fonte, né? Muitas pessoas, elas não veem ali, muitas vezes, a fonte é importante, a cor, o estilo, mas a tipografia, a fonte em si. O porquê que a fonte ela é tão importante, porque quando a gente fala até de um KV, e aí destrinchando um pouco, mas ao mesmo tempo com a visão macro da coisa, né? Por que é tão importante você, nesse primeiro momento, definir essa fonte e também estruturar a fonte para um e-mail, a fonte para um documento e seguir a mesma linha, né? O porquê a fonte é tão importante? Isso é uma coisa que até eu tenho uma certa dificuldade em entender muitas vezes. Cara, eu acredito que é uma coisa muito... A fonte utilizada, independente de qual seja o material,
é uma coisa bastante sensorial para quem vê, né? Então a fonte, ela transmite emoções, ela transmite vontades, ela transmite tudo. Por exemplo, você pega uma fonte, você quer deixar uma coisa mais luxuosa, você usa uma fonte serifada. Eu vou falar termos aqui, depois eu explico o que é, com calma, mas é isso. Então, assim, existem vários tipos de fonte, caligrafia, serifa, como eu disse, sem serifa. Você tem que entender o momento, o que a arte precisa, para quem que ela está sendo direcionada, e aí você escolhe a fonte que impacta direito naquilo, né? Eu não posso botar uma fonte de caligrafia, por exemplo, numa coisa que não é mais pessoal, porque a caligrafia ela traz aquela parte que é mais individual, é uma coisa mais artesanal, né? Então, quando você utiliza a fonte certa, isso ajuda muito, muito. Cara, tem especialistas em tipologia. Cara, é incrível saber como utilizar, por que utilizar, a maneira certa de utilizar, né? Então, é o Então, eu acho que é famoso, isso. não é porque eu gosto dessa fonte que eu vou usar no meu negócio. Não, existe Não, todo um estudo por trás que... existem fontes, exatamente, existem fontes que são universais, generalizadas. Você pode usar que elas se encaixam bem nas coisas, né? Você tá Comic querendo. Sans, Não, Comic Sans, cara, não recomendo. Mas existem fontes, cara, que é pra. Elas têm essa parte sensorial mesmo. Então você se identifica mais com uma arte ou com alguma coisa que você lê, você se sente confortável, você se sente, tipo, aflito, dependendo de como isso é utilizado na arte, entendeu? Bem interessante isso. entendi. E uma Super última coisa, acho que interessante. sobre KV, Vini, que eu via muito acontecer, é a questão do cronograma do KV. A gente pode ficar mudando de KV toda hora, tipo, cada publicação é um KV. Esse KV ele tem uma criação bimestral, trimestral, semestral, anual. Como é que funciona isso no ramo de design? Porque creio eu que cada KV ele consome horas também para criação, né? Como é que é feito isso hoje? O KV, Rafa, a gente tem que pensar como o KV como para uma campanha. Então vamos separar assim, a gente quer vender esse tipo de produto vai ser utilizado esse KV, entendeu? É por isso que eu falei que quando a gente pega a identidade de uma marca, que é o brand na marca, a gente não pode generalizar. O KV ele é específico, ele tem prazo de validade. Você usa ele, ele pode perdurar, você pode manter aquela identidade visual, porque é pertinente para a marca, para tudo que você quiser, se assim bem entender. Mas aquilo gera aquele conforto da marca de falar, pô, cara, tá seguindo bonitinho o que foi estipulado para ser seguido. Só que do nada você também pode criar um KV para um lançamento de um produto novo. Entendeu? Então esse produto específico ele vai ser tratado dessa maneira. Aquele outro produto vai ser tratado daquela outra maneira. Entendeu? Quando Então você você tem uma pode marca, ter um... Termina, depois eu falo, só perdão, para ver se eu entendi também. quando você tem uma marca consolidada, por exemplo, a gente pega a Apple, por exemplo, você entra no site da Apple, você vê que tá tudo aquilo ali tá no mesmo ambiente, ele tá conversando. Você pode entrar no iPhone ou você pode entrar no iMac, ele vai ser introduzido para você da mesma maneira. Quando você tem uma gama maior de produtos, você quer vender outros tipos de produto, você quer fazer um lançamento de um produto novo, você pode muito bem criar um KV para esta campanha e ela vai durar o tempo que você estipular. Às vezes é uma campanha rápida de 1 mês, 2 meses, ou ela pode ficar com esse produto atrelado para sempre, entendeu? Então o KV ele é importante para botar cada quadradinho no seu lugar, E você entendeu? vê, né? O Vini trouxe um exemplo que a gente está falando aqui, KV, algumas coisas. A gente vive isso no dia a dia. O Vini trouxe o melhor exemplo, cara. As marcas hoje já fazem isso. A gente vive nessas mudanças de KV. O que eu queria dizer ali, Vini, era o KV, então, na verdade, ele vem com uma conta, né? Ele vem ali um KVzão principal e depois você vai criando pequenos KVs, você vai adaptando para novos lançamentos. E isso é algo que a gente já vive no dia a dia, né? Não existe aquela questão de, nossa, um KV, cara. Quem tem Apple vive isso no dia a dia. Quem tem Samsung vive isso no dia a dia. Então, achei bem legal até você trazer esse tópico da realidade, né? Mas eu vou puxar aqui agora, cara, algo que conversa muito, muito com o KV. Acho que é super importante também. E a copy? Me fala aí, e a copy? Famoso copy.
falar sobre copy, pessoal? Vamos falar sobre copy. Uma coisa interessante, acho que só para complementar essa coisa de copy, a galera sempre começa a ver hoje, ainda mais nessa onda de marketing digital como um todo, você precisa fazer uma copy, você precisa ter uma copy, você precisa procurar a melhor copy. Toda vez o copy, né, acho que para todo mundo entender, quando o pessoal se refere a copy, é um texto curto ou um texto maior, onde você, além de visualizar uma imagem, você tem uma escrita para poder chamar a pessoa para uma determinada ação, para você, além de convencer ela num visual bonito, você convencer ela também num texto muito bem escrito e persuasivo, muito entre aspas, tá? Então, hoje, a copy ela tem que casar muito bem com a imagem com que você está criando, né? Claro que, por exemplo, se você cria um designer para fazer uma publicidade dentro de um Face, cara, você não pode colocar tanta coisa escrita na imagem, porque o Face não permite. Então, você tem que colocar essa copy num texto abaixo da publicidade. Se você vai fazer qualquer outra coisa que você quer colocar o que a gente chama, né, de CTA, que é um Call to Action, ou seja, uma chamada para atenção, uma chamada para ação, você automaticamente cria uma boa imagem, que você cria aquilo que você quer na pessoa, mas a pessoa fica tão admirada que ela, tipo, buga na imagem. Se você não coloca esse CTA, esse Call to Action, né, a chamada para ação, tipo, clique aqui para saber mais, clique aqui que ligamos agora para você, clique aqui, adquira logo o seu bônus, etc e tal, a pessoa ela fica parada, ela não sabe qual é o próximo passo, né? Então, acho que a copy junto com o KV ela é importante. Mas aí você, como designer, por exemplo, aonde você procura as melhores copies? Como é que você entende qual a melhor escrita para casar com a imagem que você está criando? Rafa, a arte ela pode ser autoexplicativa. Ela tem que ser. Você tem que olhar e entender a proposta da marca e o que aquilo ali está querendo te trazer. Entendeu? Ela puxa para copy. É tipo aquele leia a descrição, sabe? Cara, você tem que ler. Então, quando você faz uma arte bem feita e ela cumpriu o papel dela, ela vai puxar para a copy. O que a copy tem que fazer? Ela tem que te instigar, ela tem que te explicar. Ela é explicativa. A arte ela tem que ser autoexplicativa, só que a copy ela tem que ser destrinchada o que vai acontecer. Então você vê uma arte bonita, pô, legal, você vai ver a descrição daquilo, né? É a copy. Então, são profissionais especializados em fazer copies, né? Porque a gente também tem que entender o seguinte, o designer ele não faz a copy. Se você é um designer, você tem que entender qual é a proposta daquilo e criar, aí a gente cria o key visual, né? Só que a copy são profissionais especialistas nisso, né? A gente pode chamar de redatores. Eles entendem, porque isso também é um processo importantíssimo. Eu acredito que na publicidade, se você pegar os maiores publicitários, todos eles são redatores. Porque o que vende, Rafa, vai ser sempre o texto. Vai ser sempre o que você quer passar. Então, independente de a gente fazer uma arte lindíssima, ela pode não ser nem um pouco efetiva se ela não souber impactar a pessoa. Então, o copy ele tem que ser feito de uma maneira, porque você fala, é muito volume hoje em dia, né? Porque o Instagram tem muita coisa, você pode postar todo dia. Mas mesmo assim, ele tem que ser bem feito. A copy também é importantíssima em questão de ranqueamento. Você usar a hashtag certa, né? Porque é assim que você é visto, para quem não te conhece. Então, você saber usar uma hashtag direito, você saber instigar a pessoa a querer saber mais sobre aquele produto, é no texto. É no texto. Isso vai ser sempre assim. Então, a gente tem que saber dividir. Fazer uma arte é importante? É. Importantíssimo. Mas uma copy bem feita, cara, ela já é 80% do trabalho. É o casamento, né? É a imagem aliada ao texto que vai fazer. É igual os lanches, né? A montagem, a imagem meramente ilustrativa. Cara, você passa na frente de qualquer fast food, de qualquer lugar, você vê aquela foto, a foto te dá fome. Né? Mas o que vai fazer você. Aí você vê a foto aliada ao texto, e acho que um ponto bem legal aqui, né, que vocês estavam falando, é a questão: a cópia é curta. Lembra quando o Twitter nasceu? E todo mundo, 140 caracteres. E ninguém sabia exatamente como fazer. E aí queria... porque a galera estava acostumada, né? Veio o Orkut. Nossa senhora, gente. O Orkut começa a revelar um pouco da idade, né? Mas o Orkut, que você vinha de páginas de comunidade, que você criava textos gigantescos e depoimentos... E de repente, Twitter, 140 caracteres, cara, não passa disso. E aí, acho que o que eu acredito muito é ali, a posição de um copywriter, ela é uma profissão relativamente nova também, né?
Sim, Tem gente que bombou no virou, mercado. virou cargo, virou profissão, né, cara, o copywriter hoje. Então, você acha em tudo quanto é lugar, inclusive se colocar no LinkedIn aí, copywriter, nossa, vai achar vaga para tudo que é lado, né? Porque realmente é Sim. uma arte isso, É né? importantíssimo. E E eu a acho que para arte de você resumir, né? é ser Você trazer sucinto, né? tudo. É sucinto, é você saber colocar em poucas palavras o que você quer. Eu pensei aqui agora um negócio de verdade, e eu acho que eu queria uma analogia para fechar esse contexto, do tipo, a imagem, ela te cria a vontade, a copy, ela te dá a direção. Isso, Então, eu acho que isso é importantíssimo de ótimo. você ver uma puta de uma imagem, por exemplo, de um resort num belo de um lugar paradisíaco. Cara, te criou a vontade de ir para lá. Mas é na copy, é no texto que vai direcionar o como você chega até lá, o que você precisa fazer para chegar até lá. Então, acho que é justamente essa junção da vontade com a direção. Designer com a copy. Acho que a gente fecha Exato. essa ideia como um todo, né? É isso aí. E uma coisa bem legal, acho que uma próxima etapa é legal. Eu, como outro cara aqui, vamos dizer assim, assistindo o podcast, eu entendi que eu preciso criar um designer, eu entendi que eu preciso criar uma copy. E eu saio criando, ou seja, existe uma forma de eu saber qual é o melhor jeito de criação, o melhor jeito de me comunicar, porque eu posso ser, por exemplo, vou dar dois polos, o formal e o informal. Eu posso colocar um cara de camiseta na foto, um cara de terno na foto. Eu posso escrever uma copy com gírias ou sem gírias, né? Como é que eu consigo identificar, por exemplo, qual é a melhor forma de eu realmente criar esse tipo de arte, esse tipo de direcionamento? E aí a gente começa a falar um pouquinho sobre o meu ICP. Né? O que é o ICP? O ICP é meu perfil ideal de cliente. ICP é uma sigla em inglês, né? Que a gente tem aqui o nosso mestre em inglês, que é o Renato Russo. Acho que deve ser o Ideal Customer Profile. Profile. É isso? Ó, Olha, meu inglês tá bom. exatamente. Então é isso, é meu perfil ideal de cliente. Na hora que eu Eu queria ver, identifiquei. eu queria ver ele falar isso depois. Ah, é? Fala bonitinho, né? Fala aí, Russo. Fala Quer aí, que eu... em inglês. Por favor. Ideal Customer Profile. Nossa senhora, Ah, velho. Mas, Dá um quentinho. Perdão, Rafa, pode continuar. né? No todo, quando eu defino o meu cliente, né, meu perfil ideal de cliente, eu sei com quem eu vou me comunicar. É uma galera de tal idade, é uma galera que curte tal tipo de coisa, é uma galera que fala num tom de voz específico. E aí sim eu começo a casar isso com a minha criação. O quão isso é importante para você hoje, Vini, nesse processo de criação, e aí eu já estou trazendo, você vê, eu estou puxando já para o tema do podcast, que é o nosso canal, que é falar de vendas. Como que eu consigo direcionar para o meu público ideal de vendas aqui essa arte como um todo? ou até mesmo, antes aqui, Vini, como que a gente tá. O Rafa trouxe a questão, né? Como que a arte vai influenciar no ICP? Eu vou trazer a questão oposta também. Como que eu fui chegando para você e falando, cara, eu tô com esse ICP, você pode chegar para mim e falar assim, meu, isso aqui a gente vai ter que mudar e através do design eu também vou descobrir meu ICP. Então vamos nessa primeira linha do. Eu estou tentando, eu estou fazendo assim, parece que eu estou dançando no carnaval, eu estou achando eles aqui em cima para apontar. Então vamos na primeira linha do Rafa, depois eu vou trazer essa provocaçãozinha aqui e vou trazer a questão do ICP. Vou falar uma palavra só. Uma palavra que gere tanto a parte da arte quanto a parte das vendas e vocês vão concordar comigo. Dados. Lead. É isso. Se você tem a sua famosa persona, se você tem o seu público-alvo definido, vender é muito mais fácil. Para fazer arte também fica mais fácil. Você sabe direcionar para quem você quer, por que você quer. Aquele produto já nasceu sabendo o que ele tem que fazer na vida da pessoa. Então, para vender isso é muito fácil. Porque você vê milhões de anúncios todo dia. Você pode não reparar. Por que um ou outro bate específico e você presta mais atenção naquilo? Porque aquilo é a tua necessidade. E ele não tá ali à toa, entendeu? Ele tá ali porque você foi estudado, cara. Você foi um case. Você foi, tipo... Você gerou algo, alguma informação que te levou a ser o público daquilo. Então, cara, é tudo questão... A gente falou da última vez, é tudo questão de todas as áreas, a área comercial, a área do marketing, estarem interligadas e entendendo o propósito daquilo. Se todo mundo estiver trabalhando na mesma página, se todo mundo estiver fazendo a mesma coisa, fica fácil. Fica fácil para o copywriter escrever, fica fácil para o designer entender o que ele precisa fazer para atingir esse público. Eu não vou atingir um público que tem uma idade mais avançada usando uma linguagem mais nova. Isso não dá, não vende, né?
Então, tudo isso, cara, eu acredito que são dados. Se você souber, se você tiver estudos sobre o que você quer, onde você quer chegar, é muito mais fácil de vender. E aí, Mas facilita toda a parte. Mas aí agora eu vou fazer uma provocação aqui, e aí eu quero puxar o Rafa para esse papo também. Vamos pensar o cenário extremo, o cenário de pessoas que podem estar assistindo, que é, cara, tô abrindo o meu negócio, ou tô pensando em abrir meu negócio, não tenho ali aquela visão ali do meu ICP, já tenho uma visão do produto, mas não tenho uma visão do meu ICP, né? Porque aí, quando você fala de dados, tudo bem, e a gente pode entrar, puxar um monte de dados, só que aí a gente vai ter que ir mais a fundo e entrar, por exemplo, cara, eu vou abrir um negócio em Atibaia, né? Como que você vai achar dados de uma cidade pequena? Eu, por exemplo, estou aqui em Minas agora, uma cidade pequena. É muito difícil achar esses dados, né? Então vamos pegar esse cenário extremo. Como que... E aí, eu vou puxar o Rafa primeiro. Como que eu vou definir o ICP? Quais são os melhores pontos para definir o ICP, para eu definir ali esse perfil de cliente, para eu definir o meu negócio? E depois, como que eu faço essa jogada para vir para o design? E aí, vai bater aqui o Vini trazendo a visão do design, conversando com o primeiro perfil e vai ficar nesse jogo. Eu quero que para as pessoas entenderem, para todo mundo entender, aqui existe sempre um jogo de comunicação, nunca é, opa, olha o design aqui, olha o comercial aqui, e acabou, cada um jogando, batendo bola sozinho, né? Então, como que vocês veem isso aí, esse vai e vem? Eu vejo, falando assim, bem macro e rápido, ter dois caminhos, vou resumir em dois. Um caminho que ele é o caminho mais rápido, mas existe um investimento alto, e existe o caminho mais longo, onde o custo dele é bem menor, o investimento é bem menor. Menor entre aspas, tá? Qual que é a diferença disso? O caminho mais rápido é você realmente contratar agências ou empresas que vão fazer por você uma pesquisa de mercado, entender o que você vende, né, o que problema que você resolve, e eles vão desenhar para você o ICP ideal, ou seja, eles vão te passar um manual de marca, por exemplo, dizendo, ó, esse aqui é o seu público ideal, é assim que você se comunica com ele, é assim as suas cores, e assim é a forma que você tem de utilizar emoticons, que a gente falou de fonte, etc., para causar impacto nesse tipo de cliente. Então, a gente está falando de agências que já entendem sobre o processo inconsciente e subconsciente do ser humano para atingir o seu ICP ideal. Esse é um caminho que eu digo que ele é mais rápido, mas existe um investimento nesse processo e é assertivo. O outro caminho, ele é mais longo, porque você vai começar a trabalhar com tentativa e erro, né? Então você vai ter tentativa, acerto, erro, tentativa, acerto e erro. Por quê? Você vai começar a produzir coisas, testar, colher o resultado, guarda, faz um outro, testa, colher o resultado, guarda, testa um outro, colhe o resultado e guarda. No final, qual daqueles deu mais certo? É o que a gente chama muitas vezes de teste AB, né, dentro do nosso mercado. Você faz um teste, entende qual deles teve mais resultado, compara entre eles, publica aquele e deixa em produção. Pô, legal, achei o meu perfeito? Lógico que não, né? O ICP ele sempre muda, porque novas pessoas saem daquele seu público desenhado e pessoas novas entram com um novo comportamento. E você começa a testar outras coisas para concorrer a essa que está em primeiro. Só que você vai fazer isso. Aí você tem, por isso que eu falei, o investimento ele é menor, entre aspas, porque você vai consumir do teu designer. Quanto mais peças teu designer for criar, mais ele vai te cobrar por aquilo. Mas você não está pagando uma agência, porque é muito maior o investimento para você chegar lá do outro lado com a arte ideal, com a copy ideal e com o ICP ideal. Então eu vejo essas duas etapas. Para o designer aqui, para o Vini, com certeza ele não quer ficar produzindo um monte de coisa, ou quer também, enfim, para ganhar dinheiro, né, Vini? Sai produzindo e vamos embora. Mas eu acho que receber realmente o negócio ideal para você é muito mais sucesso, né? Você se sente talvez muito mais a satisfação profissional para você quando você faz um negócio e, puta, deu certo de primeira, né? Acho que é isso. Antes de eu jogar aqui, deixa eu fazer uma analogia com o que você falou, Rafa, eu gostei bastante dessa visão, uma visão que eu particularmente acredito também. Trazer de uma forma simples, é igual uma receita. Você vai pegar, você tem uma base? Tem. Aqui são duas opções. Ou você pode montar a sua receita, você monta o teu prato, ou você pode ir no restaurante, né? O que você falou, você vai numa agência que vai montar isso para você, ou você pega e vai montando na tentativa e erro e vai aprendendo isso com o processo também. É igual uma receita.
Você tem sempre uma base, só que você sempre muda. Ah, faltou um pouco de sal pro meu paladar. Pro Rafa tá ótimo, mas quem tá à frente sou eu. Vamos pensar no caso, quem tá à frente sou eu. Eu quero um pouquinho mais de sal. Você inventa um tempero aqui, você vai colocando ali. Gente, é igual uma receita. É tão simples quanto que a gente traz essas coisas, né, de agência, os termos técnicos, teste AB, de uma forma bem simples. É a mesma coisa de você chegar na sua cozinha e inventar ali o que eu vou colocar na panela, tempero o frango com isso, com pimenta, açafrão, preparar, e você vai aprendendo. No final, você vai falar assim, faltou isso, faltou aquilo. É o mesmo processo, né? Vini, opa, vai daí, depois eu puxo de volta. Cara, o que eu acho interessante é que quando o produto ele já sabe o papel dele, para vender esse produto fica mais fácil, né? Aí, então você falou de teste AB, realmente são técnicas que você faz para você entender e descobrir para quem que você tá vendendo aquilo. Quando você tem uma marca muito grande, você já sabe exatamente o que você está fazendo, a proposta já muda, né? Porque você já sabe o ideal, você já sabe para que aquilo serve, para quem que aquilo tem que ser designado. E eu lembrei de um caso aqui muito legal que o designer ele é um cara preciosista, né? Ele gosta de colocar a vida e ele gosta de fazer toda a peça como se fosse a única. E, cara, isso aqui vai ser top, vai ser incrível e não sei o É quê. mesmo? Nunca É, percebi isso, cara. Não dá nem então, para perceber isso em você, não. mas assim, olha só, com o tempo, a gente vai tirando um pouco dessa mística, porque aconteceu o seguinte, quando eu tinha uma agência com os antigos sócios meus, a gente pegou, cara, por incrível que pareça, a gente pegou um projetinho bem pequeno que era para fazer um folheto, um folder, né, para uma lojinha, perdão, era tipo um varejão, né, de bairro, assim. E o cara veio, pediu, pô, a gente só precisa de um material aqui para divulgar o meu varejão aqui no bairro mesmo, as pessoas que vêm aqui. Aí o que acontece, né? Aí pega o designer que tá com a vontade, eu fiz um negócio que, tipo, absurdamente, né? Vamos dizer assim, ficou muito bonito, não sei o quê. Olha que legal, o senhor, o dono da empresa, o dono do varejãozinho lá, varejãozinho ficou bom, né? O varejãozinho ficou maravilhoso. Sacolão a gente fala no Rio, não sei se aqui fala sacolão também. Pô, eu falo sacolão também, Fala cara. também? Então, aí ele chegou e falou Fala. assim, ó, ele foi super legal, ele falou, ó, gente, o trabalho de vocês ficou muito bom, mas eu não posso de maneira alguma provar um negócio desse. A gente olhou e falou, mas por que não? Ele falou assim, se eu coloco uma arte dessa pro meu público, Me ninguém espanta. entra aqui, É porque incrível eles como... vão achar que é caro. Exato, cara. Eu vejo Aí, muito isso hoje em dia. de sacolão vai para hortifruti, né? Que aí é o gourmet. Vamos botar o hortifruti. E, E, cara, ó, a gente não tinha pensado num negócio simples. Não precisava, sabe? Para quem que ele precisava daquilo? Para tal público. Não precisa. Uma coisa e, mais simples seria mais eficiente. Aí, desculpa, Rafa, você entrou naquele ponto de tipo, beleza, fazer uma arte ou fazer 15, nossa, bom pro e, cara que vai fazer 15 arte. Eu acho que tem que ser justo, né? A gente tem que sempre trabalhar sendo justo. Se eu e sabe sei uma que não coisa foda, precisa, Vini? Por incrível que pareça, você puxou o próximo tópico que eu tinha deixado aqui. olha Que, só. cara, isso que você falou é um negócio que até me arrepia, porque olha a mente do ser humano. Eu não posso ter uma arte top porque eu espanto o cliente. Eu passei por isso recentemente. O padrinho do meu filho, né, que a gente chama de compadre, ele montou uma marcenaria. E eu fiz para ele, ajudei ele a fazer todo o processo de arte dele e tal, daquele meu jeito que a gente já vai falar sobre isso. E, cara, ele falou, Rafa, eu não posso ter nada requintado, eu não posso ter nada muito prime, porque o meu público não é um público de alto nível, é um público de baixo médio. Se eu criar uma imagem muito bonitona, cara, eu vou espantar meu público. Caraca, olha o negócio de como a arte impacta a venda. Ou seja, o quanto a gente sobe valor, e valor é percepção de marca, percepção de entrega, versus o preço. E é aqui que eu sempre digo isso, e trazendo dicas de novo para o sales game como um todo, que é quando você vende um produto e um serviço que você consegue elevar o valor dele, e de novo, o valor é percepção, valor e preço são coisas muito distintas, você consegue pôr um preço depois. Quanto maior o valor que você agrega, cara, mais barato fica o seu produto, o seu serviço, porque o seu preço nunca atinge o valor de venda daquilo.
É igual você vender uma BMW por 10 mil reais. O valor de percepção do produto é muito alto versus o preço dele, o que torna ele barato. Diferente de eu vender uma Brasília, hoje em dia tem umas Brasílias maravilhosas, né? Custa até mais que BMW. Mas vender uma Brasília cacareca, toda ferrada, por 10 mil reais. O valor está aqui embaixo e o preço está lá em cima, o que se torna caro. Essa é a equação. E aí o que você falou trouxe muito isso, né? E você eleva muito a arte do cara e o valor de percepção que ele não vende. Por quê? Porque ninguém entra, porque acha que aquilo é um sacolão gourmet, cara, Gourmet, de frutas orgânicos. Deluxe. Aquele que o melão vem cortado, a laranja vem descascada. Todas as frutas não tem caroço. Você traz o limitador do designer, né? De você querer levar como designer o melhor em comunicação visual, mas aquilo não é para o público-alvo dele. Você tem que, cara, descer tua expectativa e tua criação. Muito maluco, né? Olha como impacta a venda. E isso aqui é justamente o que, né? Também pensando. Às vezes, o menos é mais. Né? Acho que, cara, como comercial, a gente já bateu tanto nisso, né, Rafa? Tantas vezes, do tipo assim, cara, menos muitas vezes é mais. Tem gente que fala assim, vou mandar um e-mail todo cheio de best regards, né, atenciosamente, senhor, excelentíssimo. Gente, às vezes, menos é mais. O simples, ele é muito mais fácil, muito mais objetivo. Oi, tudo bem? E acabou. E no design, pelo que eu entendi, é exatamente isso, né? Às vezes você pôr a foto de um espetinho vai trazer ali na churrasqueira de esquina, no teu flyer, a galera vai falar assim, puta, tô afim do espetinho naquele climinha ali, tomar uma geladinha, um espetinho. Uma geladinha é coca, tá, pessoal? Bebam com moderação, estamos em carnaval. Mas quero domingo, cara, e você vai ficar com aquilo na cabeça, sempre. E você fica com aquilo na cabeça, cara, vai bater um domingo, você vai lembrar exatamente do quê? Da foto do espetinho na churrasqueira, na beira da calçada, da coca gelada no balcão, que tirou ali, simples, eficiente e traz resultado. E uma coisa interessante que você falou, Renato, eu recebo vários e-mails assim, claro que as pessoas prospectam a empresa no que eu trabalho e tal. Cara, eu recebo e-mails tão formais, mas tão formais que eu não tenho nem roupa para ler aquele e-mail. De tão formal que é, saca? É um negócio, tipo, muito doido, cara. Eu fico com vergonha de ler o e-mail e estar trabalhando de camiseta. Sabe? Cara, é vergonhoso. Ó, o Vini, se rachando. Mas é real, Vini. Mas real. A galera é muito doida, cara. Eles criam textos. Eu não li seu e-mail porque eu não estava vestido adequadamente. Exatamente. Dá vontade de responder isso. Fala, calma. Baixa o nível no e-mail. E quando o pessoal manda mensagem... O Renato tá de pijama. Imagina ele lendo um negócio desse. O e-mail nem abre, Vini. Não, o e-mail fala assim, ele fala, senha, tem que abrir a câmera. Se eu não tiver gravatinha borboleta, no mínimo não abre. Mas o Rafa falou esse ponto, cara, tem gente que manda mensagem formal até no LinkedIn. E o LinkedIn é uma base de prospecção que você tem que, né, o Vini vai trazer a questão da arte, mas eu quero deixar um ponto muito importante aqui. O Vini, ele tá adorando aqui. Pode desligar a câmera, Vini, se quiser um pouquinho, dar uma volta aí, dar uma esparecida. O cara adorou que eu tô de pijama, tá? Respira. Ó, o carnaval pro Vini foi bom, hein? Cara. Não, desculpa. Foi muito bom, cara. Mas trazendo volta aqui. Respira. Tá tranquilo, obrigado. Desculpa. Agora eu que comecei a... Mas, cara, uma coisa que é muito importante, e aqui eu friso isso, a gente trouxe essa visão no primeiro também, que é mensagens. Você que está aí do outro lado da tela, estou falando com você que vai prospectar, com você que quer ir atrás do seu ICP, que vai prospectar, pega o celular, cria um e-mail, bota no timer e contabiliza quanto tempo essa pessoa está demorando para ler a mensagem. Pede para o teu amigo, fala assim, cara, quanto tempo? Cronometra aí, quanto tempo você demorou? E-mail, se o cara demora mais do que 30, 40 segundos para ler um e-mail onde o principal foco é chamar a atenção do cliente, esse cara vai ler ali o primeiro, o segundo parágrafo, vai começar o terceiro e fala assim, tchau, não quero.
Uma Blog, mensagem... vira um blog. Exatamente. Uma mensagem no LinkedIn, cara, 15 segundos no máximo, porque esse cara, lembre, e aí o Vini vai trazer essa questão também, que é, hoje em dia, o celular na mão é com todo mundo. Você abre a notificaçãozinha, ó, vou pegar um exemplo de notificação aqui. Vocês estão vendo que o texto que aparece, ele já é chamativo, ele já é um texto, então é isso que vai aparecer quando você mandar uma mensagem, quando você mandar um e-mail. Aí entra o copy, aí vai entrar a arte. Pensem em textos curtos, chamativos e no tempo. Mensagem de LinkedIn, cara, esquece eu não vou por terno nunca, não tiro o meu pijama, já que o pessoal tá falando para ler uma mensagem ou um e-mail. Então, textos curtos. Né? Você não precisa de excelentíssimo, não sei o que, cara. Muitas vezes, excelentíssimo, acho que hoje se usa o quê? Um juiz só. Não sei. Não sei necessariamente. O objetivo, o Renato, o Rafa falou um negócio também, voltando ao assunto lá, como a arte impacta. Ninguém gosta de refação, né? A famosa refação. Ninguém gosta de ter que pedir e fazer de novo, principalmente de designer, cara. Odeio ter que fazer arte de novo porque alguma coisa não saiu. Por quê? Porque não sabia exatamente o que precisava fazer. Eu tive que fazer a arte do moço de novo, do senhor, do Hortifruti. Muito mais simples e foi muito mais efetivo. Ele falou, não, é isso que eu queria, adorei, é isso aí, ótimo. Então, assim, às vezes é questão de evitar a refação, como? Sabendo o que fazer. Um copy bem feito, uma arte bem feita, saber para quem você está vendendo. É isso, cara. É receitinha de bolo, né? E acho que para resumir esse final aqui de criação, e eu falo isso até para os meus vendedores hoje, para o meu time, cara, sai do achismo, sai do estrelato. Você é um puta vendedor, mas assim, às vezes a forma de você vender, a forma de você se comunicar, as palavras que você usa, não cabe para aquela empresa que você está conversando. Eu brinco muito com a analogia que Deus deu para gente 2 ouvidos e uma boca. Ouça 2 vezes mais do que você fala. Ou seja, se você conseguir ouvir o outro lado, ouvir as necessidades do teu cliente, ouvir o público-alvo dele e para que ele quer, onde ele quer atingir, você vai ser muito assertivo e não tem refação no processo. E você converte mais na venda também. E não entra, tipo, mostrando o teu estrelato. Cara, você pode ser, tipo, o cara mais foda no design, mas naquele projeto específico você não precisa, cara, tipo, ter um projeto da NASA. Você pode ter um projeto ali, sabe? Pequenininho, tranquilo, do sacolão, cara. Fantástico isso, e você vê, tá aí, um grande case. E voltando a falar dessa parte de... Fala aí, Russo. Não, é que se for da questão do estrelato, tem um ponto que é muito importante da gente deixar claro, né? Isso em qualquer equipe, tá? A gente fala aqui na parte de vendas, mas em qualquer equipe, que é, ninguém faz nada sozinho, né? Você pode ser o melhor vendedor, você pode ser o cara que, tipo assim, eu sozinho que bato o recorde da equipe comercial. Você tem uma equipe. Você tem que sempre lembrar disso. O que é melhor? Você ajudar uma equipe a crescer, você ajudar pessoas, você alavancar pessoas, né? Acho que o melhor termo é você alavancar pessoas, porque aí, além de ter bons resultados, você começa a ser visto como um exemplo, como um líder. Acho que tá dando algum... Vini, acho que é o seu. Voltou, Voltou. Às vezes é melhor você ser visto como um exemplo e você começar a ser visto como líder do que você querer brilhar sozinho. Porque uma hora acaba, né? Nenhum emprego é para sempre, nenhuma empresa é para sempre. Então, uma hora acaba e você vai brilhar no quê? Então, é melhor você ter a visão de líder, a visão de exemplo e alavancar pessoas. E aí, acho que fazendo um bem bolado disso aqui tudo, a gente trouxe a receita que você adapta e a gente trouxe a imagem. Então, e a questão do valor versus o preço. O hambúrguer que você vê na foto do cardápio do boteco da esquina da tua casa, muitas vezes é a mesma foto que está usando no restaurante frufruzento que vai custar 5.000 vezes mais. É a mesma foto. Só que como que você está apresentando aquele texto, como você está apresentando a sua marca, em comparação com como que você está apresentando a imagem. E aí, vou puxar aqui, tá, Rafa?
Estou fazendo esse bem bolado aqui, pensando nessa questão da receita, tentando fazer essa analogia, mas aí eu vou querer entender, Vini, quais são as formas que a gente tem de fazer uma arte, de montar uma arte, né? O que a gente usa hoje? E aí eu vou falar de uma coisa que tem uma pessoinha aqui, eu não vou falar quem é, que gosta muito dessa ferramenta, e a gente já vai puxar ela, tá? Não vou falar quem que é, não. Mas, Vini, me fala aí quais são as formas de criar uma arte, quais ferramentas a gente tem hoje, né? Cara, hoje para criar arte a gente tem vários softwares, né? Tanto gratuitos quanto não gratuitos, né? Eu particularmente utilizo a plataforma da Adobe, então Photoshop, Illustrator, para criação de vídeos a gente usa o After Effects, o Premiere, edição, né? Premiere é para edição. Então, para o profissional, isso é mais voltado para o profissional, né? Para o profissional de arte. Então, ele utiliza desses famosos softwares. Tem também o nosso lindo CorelDRAW, né? E por muito tempo foi conhecido como CorelPAW, porque dava pau no computador de todo mundo. Essa visão de designer é maravilhosa. CorelPAW, porque dava pau mesmo no computador de todo mundo, nada travava e acabou. Faz tempo que eu não uso Corel, gente. Faz muito tempo que eu não uso CorelDRAW. Era muito bom. Mas são várias ferramentas, Renato. Aí a gente tem muita ferramenta online também. A gente tem o Figma, né? Que é para o pessoal que gosta de criar site. Temos o famoso, que é a pauta, né? Ele vai entrar em pauta agora, que é o Canva. Que é aquela briga eterna. E designer não gosta de Canva. E eu acho que pega o gancho do que a gente vai falar já também, né, Rafa? Porque você usa duas coisas aqui. Uma você falou do Photopal, né? No nosso mercado aqui, a gente tem uma plataforma de e-commerce que chama Magento, que é uma plataforma, uma linguagem, né? De um jeito específico, enfim, de te utilizar um código-fonte aberto, onde você consegue customizar, cara, e ser feliz, efetivamente. Mas o problema é quando você dá algo que é muito customizado na mão das pessoas, não se torna algo bom. E aí criou-se um estigma em cima do Magento, que é o famoso malento, né? De tão lento que é aquela plataforma, cara. Mas é interessantíssimo. Mas voltando para o tema, para a gente não fugir tanto, a gente vai ficar rindo aqui, vai virar um negócio de dar risada no mercado. Acho que você falou uma coisa legal. Eu vejo muito essa diferenciação, Vini, do designer, né? E do designer que utiliza o Canva, que, cara, tá, assim, bombando hoje na internet. Eu vejo até vagas de LinkedIn querendo galera, tipo, tem que manjar de Canva já Júnior, Pleno, Sênior, Escambau A4. E a galera raiz, né, cara? Acho que tem aquela galera, igual você falou, Corel, tem a galera Photoshop, tem realmente a galera que utiliza outras ferramentas aí para poder Premiere, After Effects, sabe? Que usa realmente para poder fazer um design ou vídeos, efetivamente. Isso eu posso chamar um pouquinho, Vini, acho que de o raiz e o Nutella, né? Acho que vamos começar, sei lá, pensar dessa forma, vamos desmistificar esse treco. Gostei. Esse era um meme bom, né? O Nutella e o raiz. Polêmico. Cara, independente, que é o que a gente vai falar sobre isso. Se você usa o Canva e ele tá te ajudando e você tá conseguindo chegar nos seus objetivos, tudo bem, continua usando o Canva. O problema não é a ferramenta. O problema é como você utiliza e se você sabe utilizar. Entendeu? É o que a gente estava falando. Cara, se você é um designer e você usa o Canva, você é um designer usando o Canva. Se você não é um designer e você utiliza o Canva, você não é um designer utilizando o Canva. Você é uma pessoa que não tem, que não sabe de formato, de fórmula de arte para você fazer, mas você vai conseguir. Então, se está te ajudando, continua, não para. Né? Não fiquem, amigos designers, não fiquem com raiva de mim, porque o Canva ele realmente é um limitador da profissão, porque todo mundo consegue fazer uma coisa que precisa ser feita. Eu preciso de arte, eu não vou procurar um designer já que eu tenho o Canva gratuito aqui. Então, não é legal, né? Só que é aquilo, nem todo mundo sabe o que está fazendo ali. Nem todo mundo sabe o que está fazendo. Fazer, todo mundo pode fazer. Eu posso pegar uma Ferrari, eu sei ligar ela, mas eu não sei dirigir a 300 por hora. Eu não vou fazer isso. Eu não sei fazer. Entendeu? Então, não tem problema. Você gente boa. Quer usar o Canva? Use. Mas use saber com utilizar. Use com moderação.
saber que utilizar. usa com foco, né? Acho que trazendo, por exemplo, o mundo técnico, e eu lidei muito com isso no passado, são integrações entre ferramentas. Cara, existe a integração via arquivo texto, que você gera uma planilha, extrai e importa no outro sistema. Aí eu te falo, tá integrado? Tá. Da melhor forma possível? Com certeza não. Hoje existem integrações online, cara, que você tem segurança, agilidade, assertividade, processo, não dorme 24/7, etc. Mas ambos atendem públicos nas suas necessidades atuais. Então, o que eu entendi você falar o Canva funciona? Funciona. Da melhor forma possível? Não. Por quê? Foge de tudo que a gente falou até agora. Criação de identidade visual, copy, cara, criar a ideia da vontade depois da direção. Ou seja, quando a gente fala de designer, o designer vai pensar fora da caixa, vai criar uma identidade tua, vai pesquisar aquilo e vai criar dentro de ferramentas específicas, igual você falou. O Canva não, ele traz já a receita pronta e você entra naquilo, naquela vibe e vai. Exato. É aquilo, é exatamente o que eu falei. O Canva, ele é uma ferramenta ótima. Ele te dá, ele corta a foto otimamente, você faz vídeo, você faz tudo, você edita da maneira que você quer. Então, isso, o Canva na mão de um designer é incrível. Sim. Ele vai produzir com mais velocidade as coisas que ele demoraria, o processo seria um pouco mais lento. Só que é isso que eu tô falando. Não é todo mundo que é designer. Sim. Né? Então, é isso. Não adianta você colocar uma ferramenta na minha mão, eu vou saber utilizar. É igual o Wix. Lembra do Wix? O Wix existe ainda, de fazer site. Eu já construí um site no Wix, né, numa época, muito tempo atrás. O Wix tem um espacinho no meu coração. Cuidado com o que você vai falar. Não, mas eu quero dizer o seguinte. Eu não entendia nada de site. E eu construí um site no Wix. Exato. Ele não foi nada usual, não foi nem um pouco bom, mas foi construído por mim, é isso que eu quero dizer. Se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje de como construir um website, uma home e tal, eu teria utilizado da melhor maneira possível aquela ferramenta que estava me dando tudo de mão beijada, e ótimo, isso é legal. Né? Para a profissão não é legal, para o designer não é legal, mas é aquilo. A gente vai sempre ter esse diferencial, né? Uma polêmica que eu vou puxar uma polêmica. Essa inteligência artificial também. Cara, sim. Cara, se não fosse se não existissem os artistas, ela não ia puxar de lugar nenhum, né? Nenhum. Eu acho que isso é um tema que a gente até pode trazer para um podcast, porque isso mudou muita coisa. E o Rafa, a gente conversa disso, cara, muita coisa mudou com essa questão de inteligência artificial. Demais. Mudou no mundo das vendas, mudou nas estratégias comerciais, nas estratégias de marketing. É legal a gente trazer. E assim, aí, ó, pode ser um tema, quem sabe. Um tema interessante. Mas antes de eu puxar aqui uma outra coisa, ô Rafa, e aí? Nutella ou raiz? O Vini é raizão, velho. Aquela raiz ainda, cara que tá até criando já ruga, porque esse cara é fantástico, velho. Cadê a luvinha, Vini? A luvinha. O Vini, ele tem a mesinha, cara. Eu não entendo nada de design, assim, não sei mexer. Agora olha, até luvinha, parece arqueiro, né, cara? Vai dar um tiro, porra, velho, tem tudo ali. E sabe uma coisa interessante sobre isso, acho para finalizar o assunto como um todo? Eu vejo que a falta de profissional hoje no mercado, especialistas, né? Aí a gente vai ter o designer, a gente vai ter os cops, né? Os copywriters, que aí a gente está falando da ferramenta de inteligência artificial. Entre qualquer outras coisas, a gente acaba não tendo um crescimento dos profissionais bons comparado às necessidades do mercado. Aqui eu estou começando a falar de oferta e demanda. A demanda está crescendo muito mais do que a oferta de profissionais, o que isso causa o esforço de empresas criarem ferramentas que atendam a essas necessidades. Aí nasce o Canva, aí nasce essas inteligências artificiais, aí nasce qualquer outras coisas, o que populariza um negócio. Por quê? Porque o mercado está precisando. E aí as empresas nascem, né? Porque empresas nascem, serviços e produtos, de acordo com problemas latentes de mercado. Ponto. Olha aqui uma coisa de vendas importante. Quer criar um produto para você vender um serviço? Entenda uma dor, entenda uma necessidade, entenda algo que está numa alta demanda e não tem tanta oferta. Ali você entra, ali você converte, né? E aí o Canva atende a necessidade. Quer se diferenciar? Eu tenho 100 concorrentes, 200 concorrentes. Quer se diferenciar? Entende a dor que o cliente está passando. O que você pode fazer de diferente? O que pode ser de design? O que for de diferente?
E aí, tem uma E só uma coisa, que... Russo, antes de entrar no último. Um livro para todo mundo ler. A Estratégia do Oceano Azul. Cara, esse livro ele é excepcional para você entender exatamente o que a gente acabou de falar. Como que você vai nadar num oceano azul e limpo e tranquilo, de vez você querer entrar no oceano vermelho cheio de tubarão brigando. Tá aí a dica para vocês de leitura. Exatamente. Vai lá, Russo. E aí, cara, eu adorei esse... Eu amei o jeito que ficou aqui. Porque a gente falou muito, né? De como que traz de valor, de menos é mais, só que é valor agregado. No final das contas, né? O que todo profissional quer trazer é valor, ele quer ter um resultado positivo. Se é uma arte gigantesca, fenomenal, né? Uma arte gourmet como é que você falou mesmo, Vini? Varejão Sacolão, Deluxe. Sacolão Deluxe. Do Deluxe, sacolão, né? Deluxe. aquele sacolão de bairro, ou você quer uma visão do sacolão, do hortifruti, né? Aquela coisa. E aí a gente entra nisso aqui, que é meu sobrinho faz mais barato. Ou o meu sobrinho faz melhor. A gente falou do Canva, a ferramenta que é muito conhecida. Por que o meu sobrinho faz melhor sem o conhecimento de um designer? E aí a gente depois destrincha para venda, mas nesse caso aqui, Vini, qual que é essa relação aí? Acho que você já ouviu isso muitas vezes, né? E até uma pergunta, você já foi o sobrinho? Vocês estão muito polêmicos hoje, cara. Muito polêmico. Ó, eu tenho uma resposta pra quem fala que o sobrinho faz. Pede pra ele fazer então. Acabou. Não, mas meu sobrinho faz. Tá bom, pede pra ele fazer então. Não tem problema nenhum. Depois não me liga, né? Pra corrigir. Eu já fui um sobrinho. Vamos pensar que todo designer já foi um sobrinho uma hora, um dia. Ele começa sendo sobrinho. Qual é a diferença? Cara, isso é muito bom. É um assunto muito bom. Eu tô feliz com esse assunto. O designer, ele... Você estuda, né? Perdão, alarme. Você estuda, você desenvolve, você cresce, você procura. E assim como qualquer setor e qualquer emprego ou qualquer área você faz. O sobrinho é aquela chamada de... Isso dá uma quebrada na profissão. Os designers odeiam os sobrinhos. Por quê? Porque parece que é mais fácil. Ele vai cobrar mais barato, ou seja, ele vai tirar o valor do teu trabalho. Porque se o meu sobrinho sabe fazer, por que eu vou pagar para você? Porque o teu sobrinho não é... A não ser que tu tenha um sobrinho designer, né? Uma tia minha pode falar, o meu sobrinho faz. Mas eu sou um designer. Quando você pega um negócio desse e a empresa, ela fala, não, mas meu sobrinho sabe fazer. Cara, isso dá uma raiva. Eu tô com raiva. Dá uma raiva. Porque, cara, todo esse estudo é a brincadeira. Já ouviu aquela brincadeira de, tipo, o cara cobrou, sei lá, 100 mil pra fazer um logo, um exemplo. Mas peraí, 100 mil reais pra você fazer um logo pra mim? Você não vai fazer isso em 5 minutos? Eu falei, exatamente. Ah, mas você vai fazer em 5 minutos? Por que eu vou te pagar 100 mil? Eu falei, porque eu estudei anos pra conseguir fazer isso aqui em 5 minutos. Na verdade, a logo só fazer, eu vou te cobrar 99 centavos. 99 centavos, o resto... Estudo. Exatamente. É todo o meu background que eu sei pra te fazer esse negócio. Então, porra, você fez o logo em 10 minutos. Foi super efetivo. Você tá falando isso, me veio aqueles vídeos que a gente vê em todas as redes sociais, né? O cara que fechou o carro com a chave dentro, o carro tá trancado, ele chama o chaveiro, aí o chaveiro vai lá, abre o carro, tudo. Aí ele fala, cara, 50 reais. Não, mas 50 reais, você só abre uma porta de carro. Ele falou, não, mas você sabe abrir? Não, ele tranca, aperta o botão, tranca, joga a chave dentro e fala, então vai lá, não tá caro. É isso aí. Mas sendo mais objetivo é isso. Tudo bem, você pode ter um sobrinho que faça, mas isso não tem valor. Eu vou botar uma frase bonita aqui, tá? Que engloba o que a gente tá falando. Quando você diz que uma coisa não tem preço, é porque ela tem muito valor. Olha só que bonito. Olha que bonito. Pensa nisso. Até arrepiou. Bonito. Viu, né? Olha só. E a minha visão de tudo isso, Vini, que você falou, é muito do tipo, meu sobrinho faz. Cara, para não falar outra palavra, então fala pro abençoado do teu sobrinho e você assistir o segundo episódio lá do Sales Game Podcast para entender que design tem toda uma arte por trás, toda uma parte esotérica de estudo por trás, né? Que a gente falou até agora. Então, assim, o teu sobrinho não vai criar uma arte, ele vai criar um desenho à mão, né? É isso que ele vai criar. Vai trazer resultado? Certeza que não. Mas se for o teu momento, se for exatamente o que você está procurando,
só te desejo boa sorte e fico à disposição e um abraço, né? Acho que isso que a gente entende como um todo do famoso sobrinho. Eu sou formado em engenharia da computação, como eu disse lá no primeiro episódio. Cara, é incrível, a família inteira me liga, meu computador deu pau, a TV parou de funcionar, a cafeteira tá saindo mais café que o necessário, você consegue arrumar? Caraca, gente, não faço isso, não tenho nada a ver com isso, entendeu? Eu sou o sobrinho, parece que faz tudo. Não, e outra, meu celular deu ruim. Formata aí, tipo, pá, o que tem a ver, né? Uma coisa com outra. Tipo, eu adoro esses temas assim, cara. Gente, bora lá, que a gente já tá 1 horinha batendo no podcast. Vamos para as nossas dicas finais, né? Vamos começar a falar aqui. Vini, você foi o sorteado, incrível, né? Olha, quais são suas dicas finais aí, cara, para essa finalização do podcast? Eu vou dar uma dica também para designers, tá? Se tiver designer ouvindo e assistindo isso aqui, cara, dá valor, seja justo na precificação, seja justo, não prostitua a profissão, né? Porque a gente fala de prostituição da profissão, o que é? É você cobrar um valor muito inferior. Tem pessoas que estão começando que não podem cobrar valores gigantescos e tudo bem, mas ela sabe, isso a gente sabe que são profissionais que eles estão começando. Se você já está há muito tempo na área, preciso sobreviver, você cobra mais barato pelas coisas, você acaba tirando o valor do trabalho de outras pessoas que estão mais dedicadas. É isso que a gente fala. Não tem problema nenhum você usar o Canva. O problema é você usar o Canva. Você tem que ganhar o seu dinheiro, tem que ser justo. Seja justo, estude a área, aprenda como funciona. Não tem, é o que a gente estava falando, não tem problema você usar a inteligência artificial para fazer uma ilustração, mas não venda essa ilustração. Ela não é tua. Ela pegou dados de milhões de outras pessoas para fazer o negócio. Entendeu? Ela copiou isso. Então, ela é tudo saber. Não é autêntico. Não tem, exatamente. Então, é tudo questão de ser justo. Seja justo, né, para as pessoas que estão procurando e estão entendendo hoje a importância, né, nesse episódio que a gente colocou a importância de arte para venda, tenha prudência, sabe? Tudo bem, você pode ter um... Eu queria ter um sobrinho incrível desse também, que faz tudo, gente. Onde que arruma um sobrinho que faz tudo, né? Que esses caras, eles fazem tudo, os sobrinhos, né? Mas... Faz tudo. Seja prudente, seja justo. Eu acho que é isso. A dica é essa: dê valor para o seu produto, dê valor para o que você quer e entenda que cada profissional ele tá lá porque ele tem o papel dele, entendeu? Show de bola. Então, dê valor para cada um deles. Ponto. Russo, duas dicas finais aí. Minhas? Ixi, eu queria uma dica de onde compra esse pijama. A arte ô, sobrinho, segura aí um pouco, sobrinho. Galera, vamos lá, minhas dicas finais. Primeiro, sempre é algo que eu vou bater nisso desde o começo. Não existe nada sem um processo. Vocês perceberam que tudo que a gente discutiu aqui, tudo que a gente trouxe, e no final a gente fez essa brincadeira com do sobrinho, mas o porquê? Tudo é um processo. Você vê como é uma conversa. A dica que eu tenho para dar é: acredite, confie e entenda o processo. A mesma coisa que o Vini falou. Cara, tem muita gente que não é designer e usa o Canva. Se você não sabe o que você vai usar, como é que você vai montar alguma coisa, né? Então, a dica é: confiem no processo, estudem, conheçam o processo. Um processo, mas o fulaninho que eu conheço, meu amigo, não sei o quê, abriu o mesmo negócio que eu passo. Cara, ele passou por uma coisa, você vai passar por outra. Às vezes você tem o mesmo negócio de novo. Pegando a analogia que eu fiz da comida. Às vezes você tem a mesma foto do mesmo hambúrguer para 2 restaurantes diferentes. Qual que é o objetivo? É você vender a comida. Só como que você vai conversar? Então você está no mesmo setor, fazendo a mesma coisa, vendendo o mesmo produto. Só que a dor de um não é a mesma dor do seu. O seu ICP ele pode mudar. O objetivo da tua arte ele tem que vir alinhado com o resultado, né? Então entenda o porquê o ponto A vai chegar no ponto B. Qual que é o impacto que você vai ter? Primeiro, se você não fizer isso. Segundo, se você fizer mal feito, né? Às vezes aí entra a minha frase final que é: muitas vezes o barato sai caro. Então pensa nisso. Eu deixo essa provocação aqui, que é: meu sobrinho faz um barato fulano.
muitas vezes o barato sai caro. E às vezes sai tão caro, mas tão caro, que pode ser que toda a sua operação, ainda mais se você está começando, você precise rever. Então pensa nisso. Rafa. Show! E o meu vai ser sucinto e rápido. Já ouviu falar sobre aquela teoria de causa e efeito? Toda ação tem uma reação. Pensa que a venda ela é um efeito e a causa é como a marca, como a sua empresa se comunica pela marca no mercado. Então, tudo que a gente quis dizer até agora é: tem uma boa comunicação, tem uma boa forma de falar para todo mundo aquilo que você faz, como você faz. E resuma tudo isso em imagens e textos. Uma vez que a causa foi muito bem atingida, o efeito final vai ser a venda, porque você vai ter muito menor esforço de querer falar, gritar e prospecções e afins no mercado, porque a tua marca já está falando por você. E uma vez muito bem definido, ela vai falar da forma mais fofa e assertiva que você pode ter hoje, do que um profissional sentado, por exemplo, ligando e falando sobre a tua marca. Então, entenda essa relação de causa e efeito. Efeito é a venda. A causa é a comunicação hoje do designer, da sua marca, para o mercado como um todo. Gente, queria agradecer vocês por mais um episódio aqui. Como sempre, nós somos o Sales Game. É um prazer poder compartilhar com vocês essas ideias, esses bate-papos. Então, deixa aí tua curtida, é muito importante para saber se vocês estão gostando do conteúdo. Deixa nos comentários também percepções, ideias, dúvidas e afins. E, claro, se inscreva aí para a gente poder levar isso para muito mais pessoas interessadas no assunto e fazer o mercado brasileiro em si crescer. Esse é o nosso propósito como Sales Game, tá? Tá passando aí novamente as nossas redes sociais. Sigam a gente, como o Renato disse lá no início, a gente acaba compartilhando coisas do nosso dia a dia, que acontece, coisas reais, para que a gente possa crescer juntos e chegar lá do outro lado de certa forma. Valeu, gente. Obrigado. Um abraço a todo mundo aí e bora pro próximo, né? Fala comigo! Até Tchau, mais, pessoal. gente. Até mais. Tchau, pessoal. Galera, queria falar uma coisa aqui para vocês interessante. Quando eu trabalhava na agência, né, e a gente estava implementando uma plataforma lá de um cliente, ele era uma fábrica de guardanapos. E guardanapo, você fala, pô, fábrica de guardanapo e-commerce, aqueles guardanapo de luxo lá que você, enfim, colocava a tua escrita, a tua logo para casamento ou um jantar fantástico. E no final a agência não estudou tão profundamente a marca, mas também eles estavam bem no início do processo de implantação e começaram a criar a marca com a identidade visual da cor marrom. E aí a gente, pô, todo feliz que criou uma puta identidade legal, tal, mandou pro cliente lá a marca e a cor. E falou, pô, como é que vocês associam uma marca de guardanapo que diz limpeza, sabe, realmente um produto branco, etc., com marrom que tem cor de bosta? Cara, a gente caiu por terra naquele momento. Não tinha nenhum argumento específico para poder falar. Interessante, né?